Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a anexação das 4 regiões ucranianas pela Rússia. Quer dizer, os 4 territórios que já estão de posse da Rússia atualmente passariam a fazer parte do território russo e não mais ucraniano. Vamos falar também sobre o fato de que uma manifestação do Kremlin pode significar uma manifestação de vontade deles de suspender as animosidades no status quo em que se encontram atualmente, ou seja, uma manifestação da vontade de não avançar mais território dentro da Ucrânia. Vamos analisar aqui vários pontos e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isto. Está já nessa frase aqui. A Rússia continuará lutando pelo menos até assumir o controle de Donetsk. Pelo menos, ou seja, a ideia deles é ir pelo menos até controlar Donetsk e aí suspender, não avançar mais adiante. É uma manifestação de vontade. Não quer dizer que é verdade, é uma manifestação, e não quer dizer também que isso será possível, porque o outro lado pode simplesmente não admitir, como de fato já vem manifestando também que não admitirá que a Rússia permaneça nos 4 territórios, forçando então uma tentativa de recuperação dos territórios e, portanto, a continuação das animosidades. Então, mas por um lado, então nós temos aqui uma primeira sinalização, né, de que o Kremlin gostaria de fazer uma suspensão dessa disputa aí que está acontecendo. Aí uma informação aqui daquilo que a gente já publicou em vídeo anterior, né, a respeito da Guarda Costeira da Suécia, que descobriu então um 4º vazamento de gás nos oleodutos ou gasodutos danificados do Nord Stream, enquanto a Rússia e o Ocidente brigam por responsabilidade. Porque um está acusando o outro. Há já artigos aí de opinião dizendo que há uma lógica muito grande em dizer que a própria Rússia teria sabotado o próprio gasoduto, né, com o argumento de que assim eles não poderiam retornar ao fornecimento. Então há acusações de ambos os lados e aí foi descoberto um 4º vazamento, como eu falei para vocês, que provavelmente haveria, porque como foram registrados vários impactos, vamos dizer assim, lá na região, né, pelos sismólogos, eles não falam em 4, eles falam em vários, e é um pressuposto meu de que sejam bem mais do que 4, então agora eles teriam descoberto o 4º deles, né? Provavelmente esse gasoduto aí ele foi fatiado em várias partes e vai demorar muito para que eles possam arrumar, se é que vão arrumar, né, no meio dessa disputa toda que está acontecendo. Na Praça Vermelha de Moscou, outdoors proclamam Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson como Rússia, em preparação para o movimento de anexação que vai acontecer formalmente nesta sexta-feira. Então, na sexta-feira, né, o Kremlin vai anunciar formalmente o resultado das consultas populares e vai anunciar formalmente, portanto, a anexação desses territórios. O Kremlin diz, então, que as 4 regiões ocupadas da Ucrânia que realizaram esses referendos amplamente condenados, né, pelo Ocidente sobre a adesão à Rússia serão incorporados ao país nesta sexta-feira. Bom, aqui então fala sobre isso, né? O término desse plebiscito para decidir se 4 regiões ocupadas na Ucrânia serão ou não anexadas pela Rússia. Os resultados então, né, parciais da votação, considerada uma farsa por líderes do Ocidente, mostram que mais de 90% dos votos são a favor da anexação. Então, apesar do resultado, né, que está saindo aí nesses referendos, o Ocidente diz que isso aí não tem validade, porque seria uma fraude, seria uma farsa, né? Então, por exemplo, aqui eles dizem que teria ocorrido relatos de que moradores foram obrigados a votar, que as forças russas teriam cercado casas. Existe o receio de que, se a Rússia confirmar essas anexações, passe a alegar que seu território está sob ataque de artefatos ocidentais fornecidos à Ucrânia. O que eles querem dizer com isso? Bom, o óbvio, né? Primeiro, óbvio também que eles não iriam admitir esse referendo, né? Porque eles estão lutando até agora pelo território, pela recuperação do território, então eles não admitiriam que um referendo teria dado aí
uma vantagem tão grande, 90% a favor da anexação. O fato, porém, no mundo real é que uma grande maioria da população da região é de etnia russa, né? Já foi antigamente coligado aí muito proximamente com Moscou por conta dos tempos da União Soviética. O que é verdade e o que não é impossível para nós sabermos, né? Um lado diz que foi uma votação legítima, que não houve pressão alguma, e o outro lado deslegitimiza o referendo, dizendo que não, que houve pressão, que eles obrigavam as pessoas a ir para votar, enfim. Mas a grande questão, né, de formalizar isso, do porquê o Moscou está querendo formalizar, é que a partir do momento em que esses territórios forem anexados pela Rússia, qualquer ataque que a Ucrânia fizer contra esses territórios será considerado um ataque à própria Rússia. E aí então eles têm alguns protocolos, que são protocolos internos, protocolos legais deles, que dizem que se o território russo for atacado, eles podem reagir, inclusive com artefatos nucleares. E aqui é o que fala na informação do parágrafo seguinte. O governo russo já ameaçou usar artefatos nucleares para defender as regiões ocupadas. Na terça-feira agora passada, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que, dentre aqueles que eu estou acompanhando, aí, é o que tem a retórica mais contundente, digamos assim, mais ameaçadora, é quase sempre ele, né? Ele disse que Moscou tem o direito de se defender com artefatos nucleares e que isso certamente não é um blefe. Mas isso veio do lado de lá também, né? Do outro lado. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que é questão de dias para Putin anunciar oficialmente a anexação das 4 regiões. Está acontecendo então agora, nessa sexta-feira, eles não vão perder muito tempo, né? O governo americano condenou o plebiscito, o presidente ucraniano falou que é uma tentativa de roubar território, que foi uma votação falsa, etc, etc. A Rússia também está sofrendo pressão pelos novos vazamentos do gasoduto que leva gás para o país do continente. Enfim, assuntos aí que vocês já conhecem. O Reino Unido diz que vai impor novas sanções à Rússia por anexar regiões ucranianas que o Reino Unido considera ilegais. Ele anunciou já na segunda-feira, né, porque isso aí já está sendo ventilado há mais tempo, há um bom tempo, inclusive, agora que se torna oficial. Então ele anunciou novas sanções contra a Rússia em represália pelos referendos que eles chamam aqui de ilegais de anexação, organizados do dia 23 até o dia 27 de setembro, nessas 4 regiões. O secretário britânico para Assuntos Externos, James Cleverly, disse o seguinte, abre aspas, as sanções adotadas hoje atingem os que estão por trás dessas farsas de votações, assim como indivíduos que continuam apoiando o conflito de agressão do regime russo, fecha aspas. Então são sanções mais dirigidas a pessoas, né, e entidades. Entre as 92 entidades e personalidades sob sanção, figuram, abre aspas, responsáveis russos de alto nível que organizaram comícios ilegais em 4 regiões da Ucrânia, assim como a Agência de Relações Públicas favorita de Vladimir Putin, a EMA Consulting. Isso quem detalhou foi a Secretaria Britânica em nota. Então, cada vez mais se torna difícil de nós vislumbrarmos aí que haverá um retrocesso, um voltar atrás, né, para que isso não escale para uma GNUC e de nível internacional, né, mundial. Porque conforme vocês veem aí, indivíduos de alto escalão, de grande importância, vão sendo sancionados, e para eles, né, os prejuízos pessoais que vão acontecendo, que já são esperados, porque já houveram sanções para outros dos seus pares, né? Então se outros já sofreram sanções, eles imaginavam que poderiam sofrer também. E conforme essas pessoas vão sofrendo prejuízos e esses tipos de, vamos dizer assim, de atos aí que vão contra seus interesses, é óbvio que aumenta a animosidade. Além do que, vocês sabem o que aconteceu com a filha do Guin e tudo mais, né? Então tudo isso aí vai acirrando os ânimos.
Sem falar, né, naquilo que nós vimos lá da possível ocorrência contra Putin. Um vídeo que acho que nem pude trazer aqui para o canal, foi lá para o Patreon. E por último, isso aqui. Se a Rússia anexar territórios, não há mais diálogo, diz Zelensky. Isso aqui foi dito antes de ser anunciado oficialmente. Então, há agora a anexação de território oficialmente declarada. E aí, segundo Zelensky, a partir disso não há mais diálogo. Não sei se estava ainda ocorrendo diálogo, a gente não estava vendo muito disso, né, sendo expresso na mídia, mas enfim, ele está dizendo agora que qualquer tipo de diálogo está interrompido. Então Zelensky disse isso já no domingo passado, que a anexação de territórios ucranianos representaria o fim das negociações diplomáticas com Moscou. Ele falou isso em uma entrevista no Face the Nation, da emissora norte-americana CBS. Ele falou exatamente o seguinte, abre aspas, a anexação tornará impossível, em qualquer caso, continuar qualquer negociação diplomática com o presidente da Federação Russa, e ele sabe muito bem disso, fecha aspas. Ou seja, considerar o que o Reino Unido está declarando aqui, impondo sanções, a considerar as declarações de Zelensky, apesar de o Kremlin ter dito que lutará pelo menos até assumir o controle de Donetsk, que é uma dessas 4 regiões que ainda não está completamente dominada. Então, apesar de a Rússia dizer isso, é uma manifestação de vontade aparente dela de encerrar os conflitos a partir da anexação desses 4 territórios, mas isso também aparentemente não vai acontecer, porque o Reino Unido já está avisando, não vão aceitar, vocês estão sancionados. O Zelensky disse que acaba aí então o diálogo, ou seja, vão continuar os conflitos do jeito que estão acontecendo agora, né? Então os referendos aqui eles estão falando de que se estenderiam até terça, já encerraram. Zelensky também classificou as votações como uma farsa, assim como órgãos internacionais, incluindo a OTAN. Segundo Zelensky, os referendos podem levar a episódios muito trágicos e os ucranianos que se opuserem ao controle russo não viverão uma vida normal. Isso é de se supor mesmo, né, que qualquer um que votasse contra pudesse ter algum tipo de represália. Sinceramente, eu não sei como é que foi realizado esse referendo, se havia sigilo total, se não havia, mas a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? Infelizmente, né, no mundo aí a gente percebe que as pessoas, isso não importa qual país, não importa sob qual pretexto, as pessoas costumam não aceitar as decisões do outro lado. Né? Do outro lado eu quero dizer, daquilo que é diferente de si. Isso acontece no mundo inteiro, isso é bem óbvio, né? E aí, para terminar, então, essa questão que Zelensky disse não acreditar que Putin estaria blefando a respeito do uso de artefatos nuke. E ele disse que a ameaça é uma realidade. Zelensky ainda termina dizendo o seguinte, abre aspas, ele quer assustar o mundo inteiro. Esses são os primeiros passos de sua chantagem nuke. Não acho que ele esteja blefando. Acho que o mundo está impedindo e contendo essa ameaça. Precisamos continuar pressionando ele e não permitir que ele continue. Fecha aspas. Então, segundo o pensamento de Zelensky, alguém que está sendo acuado e ameaçando aí de usar um artefato nuke tem que continuar sendo pressionado para que ele não use. Então, infelizmente, né, pessoal, infelizmente parece que as coisas aí vão acabar de uma maneira bem terrível. Mas, quem somos nós aí para querer vaticinar o futuro? Pode ser que tudo se reverta, mas a tendência, por enquanto, não é essa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.